Olá, vamos falar de uma pequena palavra que diz muito em nossa vida, mas que muitas vezes ela não é facilmente compreendida, que é a palavra fé. Vamos até o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que ele nos diz o seguinte: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Olha só, primeiro, para a gente entender a fé, nós temos que entender o sobrenatural, coisas que para muitos são impossíveis de ter acontecido, mas é a fé que nos faz acreditar. Nós não precisamos ver, nós não precisamos saber, nós não precisamos sentir, nós não precisamos nada, mas nós acreditamos. E nós acreditamos na fé pelo fato de muitas coisas existirem. O mundo, por exemplo. Mesmo que a ciência tenha muitas explicações, mesmo que os estudiosos, mesmo que muitas das pessoas tenham várias opiniões, mas nós acreditamos naquela passagem que foi Deus que criou o mundo somente com palavras. Então, isso é uma questão de fé. E quando a Bíblia nos diz que os antigos alcançaram muitos testemunhos, foi porque eles usaram a fé de forma sobrenatural. Primeiro, nos traz um exemplo de Abel, que Abel ofereceu a sua melhor oferta para Deus, sem nem ao menos conhecer a Deus. E causou todo aquele conflito que a gente sabe com Caim, mas ele usou a fé de uma forma sobrenatural porque ele nunca tinha visto Deus. Ele nunca nem tinha ouvido falar de Deus. E também temos o exemplo de Noé. Deus simplesmente avisou a Noé que iria acontecer um dilúvio e que ele teria que construir uma arca para que toda a sua família fosse salva. E ele prontamente obedeceu. E a construção dessa arca demorou 100 anos. Quer dizer, se não fosse fé, em primeiro momento ele poderia até ter acreditado. Mas quando ele visse que estava demorando, ele iria desistir. Mas ele não desistiu por quê? Por causa da fé. E também temos um grande ato de fé, que foi a fé de Abraão, que sendo chamado, ele obedeceu. Obedeceu tudo aquilo que Deus determinou para a vida dele. Quando Deus pediu o filho dele, ele prontamente estava ali, dizendo: eis-me aqui, Senhor. E em um ato de fé, ele fez tudo que Deus lhe orientou. E ele teve vitória. Ele viu Deus? Não. Ele sabia que aquilo iria dar certo? Não. Mas ele obedeceu. Por quê? Por um ato de fé. E a Bíblia nos diz mais. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração? Porque é isso que Deus está observando. Muitas vezes nós esquecemos de coisas tão importantes em nossa vida, como é a fé, acreditar naquilo que a gente nem viu acontecer, mas a gente vai acreditar que vai acontecer, porque isso é fé, é a prova de coisas que não se vê. É o fundamento de coisas que se esperam. Quer dizer, eu estou esperando uma coisa que eu nem sei que se vai acontecer, mas a fé, ela me possibilita acreditar naquilo. É acreditar no sobrenatural de Deus. Então, vamos viver a nossa fé. Vamos viver de acordo com o que Deus determinou. Porque Deus, ele não muda de ideia. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, independente de qualquer coisa. E acreditar na vontade de Deus, isso é uma prova de fé. Então vamos cada dia aumentar mais ainda a nossa fé e vamos crer que Deus, ele está no comando de tudo. E é ele que sabe de todas as coisas. Se ele mandar fazer, vamos fazer, vamos obedecer, não vamos querer ver, não vamos querer prova nenhuma, nós vamos obedecer e ponto final. Porque a última palavra, ela vem de Deus. E acreditar em um Deus que nós nunca vimos
é a maior prova de fé. E amar esse Deus é uma prova de fé maior ainda, porque Deus, ele é grandioso, porque Deus, ele é poderoso e ele é maravilhoso. E nisso é aonde nós mostramos a ele a nossa fé. É amando e obedecendo, mesmo sem nunca tê-lo visto. Então, vamos manter a nossa fé viva e não deixar que ninguém tire ela de nós. Mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que a nossa vida não seja aquilo que nós queríamos que fosse, mas vamos acreditar que coisas boas estão vindo por aí, porque essa é a vontade de Deus. Amém.